Aline, me conte um pouco da sua história, quem é você, o que que você faz? Teu áudio está fechado. Eu me chamo Aline Mello, eu sou chefe patissier. Atualmente sou CEO na minha empresa Milamel, né? Uma empresa familiar, e iniciou com a produção de salgados, doces e tortas artesanais. E hoje em dia estamos na função de, além desses produtos, ainda a prestação de serviço. A gente agregou mais alguns itens, né, à nossa empresa. O nosso carro-chefe hoje em dia são os eventos e os coffee breaks, coisas que quando a Milamel iniciou eu não tinha essa visão e não tinha essa pretensão em fazer esse serviço. Hoje em dia, a Milamel vai até a tua casa, prepara o teu jantar, prepara a tua refeição, prepara a tua festa, né? Leva a felicidade, né, em forma de comida, né? Além de tudo isso, eu ainda presto serviço de personal chef, onde eu vou na tua casa e preparo a tua marmita, né, pro teu dia a dia, né, para facilitar o teu dia a dia, né? Se ele é muito corrido, se tu tem filhos, se tu trabalha fora, ou se tu estuda e trabalha fora, ou até se tu tá em casa e não quer cozinhar. Atualmente a gente faz esse serviço também. E Aline, qual era o seu problema? O que que tu passava? Quais eram as suas dificuldades antes de conhecer a mentoria comigo? Coragem. Falta de coragem, né? Na verdade, eu sabia que o meu produto era bom, eu sabia que tinha qualidade, mas eu não acreditava em mim, né? E fazer a mentoria fez muito eu olhar para dentro de mim, ver no que eu estava pecando, né? No que eu podia melhorar, no que estava bom assim, deixa assim, né? E me ajudou a julgar menos, porque eu era muito julgadora, né? Em ser perfeita em tudo, a me julgar. E eu acho que isso é uma das coisas que me ajudou bastante a ir em frente, né? A ter essa coragem, né? E mudou bastante a minha vida, né? Eu saí da inércia. Mesmo que não deu certo, eu fui lá e fiz, né? E sei lá, eu acho que eu sou outra pessoa depois que eu fiz, né? Muitas coisas aconteceram a partir daí. E como você se sentia naquela época? Eu acho que eu me sentia aprisionada, sem coragem. Eu meio que fazia as coisas no automático, fazia bem, mas fazia no automático. Eu acho que eu não tinha tanta ambição de querer mais, né? O querer mais naquela época me remetia a ter coragem de meter a cara, né? De aparecer. A Aline nunca quis aparecer, sempre quis ficar nos bastidores. E aí eu vi que a partir dali eu tinha que aparecer, né? Que a minha marca é a minha cara, é o meu rosto, né? A propaganda sou eu. E aí eu tinha que aparecer. E como você conheceu a minha mentoria? Foi através do bombando do Instagram, né? Do grupo da Lisa Amor, que a gente ali foi uma época difícil para todas, onde a gente teve que se reinventar, onde uma ajudou a outra, né, de alguma forma. E sejam com palavras, sejam com a mentoria, eu com os kits que eu fiz, os kits festas que eu fiz. Então, assim, ó, eu acho que foi um grupo de mulheres que tiveram a coragem de mudar e de não aceitar o que a gente está vivendo no momento, né? A gente tentar fazer algo paralelo e não viver só a pandemia como foi, né? Que foi muito triste, né? Então, assim, a gente se sentia abraçada, acolhido, mesmo que atrás da tela de um telefone. Ainda bem que tinha internet para isso, né? Mas nós, aqui gaúchos, que nós somos tão receptivos, amorosos, gostamos de cumprimentar as pessoas com beijos e abraços, isso fazia muita falta nessa época.
E eu acho que o telefone e o grupo aproximou, tanto é que eu continuo com amizades desde aquela época e elas continuam e vão continuar. E Aline, o que levou você a decidir fazer a mentoria? Cara, eu vou te dizer que assim, cheguei a te falar, né, que eu não acreditava muito em mentoria, né, esse negócio de coach. Eu, para mim, isso aí era balela para vender. Mas eu sou a prova cabível que eu mordi a língua, né? Para mim, os puxões de orelha serviram para muita coisa, né? Para arriscar. Por que não arriscar, né? O não a gente já tem, tu tem que ir atrás do sim. Tem alguma coisa que levou você, na época, a decidir fazer? Tipo assim, por que comprar, por que fazer a mentoria com a Renata? Ah, eu queria dar um start. Eu queria mudar, eu queria mudança. Eu queria me conhecer um pouco mais. Eu vou te dizer que a gente pode viver a vida toda com a gente mesmo e a gente não se conhece, né? Não conhece. A gente se conhece, mas não quer dizer que conhece, né? É, tu fica meio que podando e tapando só com a peneira os teus defeitos, naquilo que tu não é boa, naquilo que tu é melhor, naquilo que tu é ruim. Tu tenta sempre mascarar. Né? A mentoria serviu para olhar algumas coisas, olhar mais para dentro, assim. Olhar com outro prisma, não me julgar tanto, tá? Porque, eu posso, hoje eu não quero fazer aquilo ali, mas eu não preciso me julgar. Por que que eu não estou fazendo aquilo ali se eu tenho tempo? Eu também posso ter o direito de descansar, de ficar quieta no meu canto e tá tudo bem. Vai ficar ali, amanhã eu faço. E, Aline, tu teve alguma dificuldade de aplicar o que tu aprendeu na mentoria? Se sim, quais foram essas dificuldades? Ah, no início, sim. A parte do julgamento bastante, era bastante forte, né? O me julgar, o não me permitir, eu não posso fazer isso porque se eu fizer isso, por que que eu tô descansando se eu tô num tempo de ócio? Se eu tenho esse tempo para mim, por que não usar para mim? Por que que eu tenho que usar trabalhando ou fazendo alguma coisa, né? Então, para mim, mudou muita coisa. Mudou a visão que eu tenho de tudo, entendeu? E quais os resultados reais que tu teve com a mentoria? Aí eu acho que eu tive um crescimento profissional e pessoal, né? Me ajudou a construção. Eu já tinha um caráter, eu já tenho um bom caráter, mas ajudou a reforçar esse meu caráter de querer as coisas certas, de fazer pelo certo. Se é para fazer errado, então não faz, né? Acreditar mais em mim, no meu potencial, que eu era boa e que eu sou boa, na verdade. E estudar mais, querer mais, né? A partir daí eu acho que eu tive um só crescimento, né? Procurei achar tanto parceiros de negócios como parcerias, me enquadrar e me reposicionar no mercado, mostrar o que eu quero. Não porque que eu estava ali, mas aquilo sim que eu quero. Hoje em dia eu posso escolher aquilo que eu quero fazer. Então, significa que hoje tu escolhe o trabalho e não o trabalho escolhe você. Exatamente. Eu posso escolher se eu quero, vamos supor, agora dos domingos, eu escolho se eu quero ou se eu não quero trabalhar, né? Independente, mas vai, é um pedido legal, é um pedido bom, vale ou eu prefiro o meu descanso? Aí eu peso. Eu acho que o meu descanso, vamos supor, se meu marido tá de folga, eu ainda prefiro descansar e ficar com ele, mesmo que seja para olhar televisão ou para ficar de perna pro ar, mas eu prefiro. Eu acho que é qualidade de tempo, né? E já que eu trabalho de uma forma meio que quase que ensandecida, 5 dias na semana, por que, né? Não folgar um dia, não tirar um dia para mim. Hoje em dia eu tiro geralmente o domingo e a segunda-feira.
Que a segunda-feira eu deixo para fazer planejamentos, para atender um cliente a domicílio, algo dessa forma. Hoje em dia eu consigo ter um pouco mais de qualidade, né? Eu ainda tenho muita coisa para melhorar, tá? Tem umas coisas que eu ainda preciso melhorar, né? Essa noite eu consegui deitar e olhei, eu só lavei a louça e a louça ficou ali para secar e para guardar, e eu consegui deitar e dizer, e amanhã eu guardo. Mas às vezes eu não consigo. É uma briga com a gente mesmo, né? Tem coisas que eu sei que eu sou chata, que eu insisto, que eu tenho que melhorar, mas eu posso melhorar. E Aline, antes da mentoria, tu ia conseguir tirar esses dias de folga e ia conseguir ter essa rotina leve ao ponto de priorizar o teu bem-estar em vez das coisas que tu tinha que fazer? Tu sabe que não. Tu me conheceu bem no início, né? Eu sei que depois tu vai fazer um comparativo das minhas respostas quando a gente iniciou e de agora. Tu vai ver que houve grandes mudanças, né, nas respostas, porque eu era muito automático. Hoje eu digo que assim, ó, a gente tem que ganhar dinheiro, mas o dinheiro é somente consequência do teu trabalho. Pode trabalhar ensandecidamente e ganhar dinheiro, mas não aproveitar esse dinheiro. Mas também tu pode focar naquilo que realmente te faz bem, porque eu acho que tudo em demasia te faz mal. Então, focar, como eu disse, hoje em dia eu consigo focar naquilo que eu quero fazer, né? Ganho dinheiro e ainda dá para descansar, dá para dar uma relaxada. Queria poder relaxar mais, tá? Não tô fazendo isso. Tô até em débito com o marido de ir no cinema. Se bem que não tem tanto filme bom para ir no cinema, mas de fazer algumas outras coisas. Mas assim, ó, a gente faz um churrasquinho, sai, vai aqui, vai ali. Vou dizer que até ir no mercado é prazeroso, né? Se tu não tem que estar com o relógio te mandando, te coordenando. E tem algo que aconteceu na tua vida que tu imaginava impossível e que só aconteceu por conta da mentoria, por conta de ter passado por esse Ah, processo? sim, abri a loja da Milamel, que eu abri com uma parceria, que foi com um sócio. Talvez eu não tivesse feito, eu não tivesse coragem, mas né, eu me lembro que na mentoria eu visualizei o lugar, né? E consegui estar nesse lugar por 3 meses. Foram 3 meses de um sonho. Pena que ele virou um pesadelo, mas enfim, tá tudo certo. Hoje em dia eu vejo, por um lado, que eu precisava daquilo ali, né? Porque até um pé na poupança te impulsiona para frente, né? Tu não fica na inércia. Talvez se eu não tivesse feito, eu não tivesse aceitado na época, mas foi bom. Eu tive a experiência de ter um negócio próprio, de ver como funciona e de não querer mais ter um negócio próprio aberto ao público. Então, é complicado. Às vezes a gente precisa experimentar para saber se a gente gosta ou não gosta, né? Se eu fosse mais jovem, tivesse uns 20 anos a menos, talvez eu ainda quisesse, porque eu gostei pra caramba da experiência. Mas hoje em dia, já cheguei no meu 50, tô quase com 51, né? Chegou a hora de botar um pouco um pé no freio, de aproveitar um pouco mais das coisas, entendeu? Tá tudo passando tão rápido, tá tudo acontecendo tão rápido, né? Talvez eu não tenha esse gás todo de 20 anos atrás para ter um negócio, entendeu? Porque até ele engrenar é muito trabalho, é muito suor, é muita noite mal dormida, né? Hoje em dia eu tenho noites mal dormidas, mas eu sei aquilo, entendeu? Tá sobre a minha responsabilidade, eu sei que eu vou fazer. Eu dependo basicamente de mim, claro que eu tenho parceiros que me ajudam, tenho ajudantes, mas 80% depende de mim, né? Se eu tiver um negócio próprio, não vai depender 80% de mim. Vai depender 50% meu, 20% da pessoa que vai trabalhar na cozinha, os outros 20% de quem vai manter o ambiente limpo, né? Então, sabe, aí eu acho que é um desgaste desnecessário agora nesse patamar da minha vida.
E como você considera importante essa mentoria para mulheres que ainda não a conhecem? Ah, eu acho importante porque ela vai se enxergar de uma forma que talvez ela nunca tenha se enxergado, né? Uma pessoa capaz, uma pessoa otimista, uma pessoa que tem que acreditar no seu potencial, tem que confiar em si e seguir em frente. Eu acho muito inspirador e muito legal. Eu indicaria com certeza, né? Mas como eu te disse, tem as pessoas ainda têm a mente muito fechada quanto a essa história de coach, de mentoria, né? Acham que, mas é um coach, é um treinamento, cara, não é. Eu acho que é um autoconhecimento. As pessoas te ajudam a te autoconhecer. É que nem o trabalho de um psicólogo, né? Tu vai lá para falar as tuas angústias, para ficar um pouco mais leve, né? E não que o psicólogo ele tem que te aconselhar a dizer o que tu tem que fazer. Na verdade, ele te dá visões daquilo que tu pode fazer, te dá ampla visão do que tu pode fazer. Tu tem o teu livre-arbítrio para escolher, né? Isso não quer dizer, vai e faz, não. Não é assim. Ele te dá E, meios e tu te direcionar. e Aline, tem algo mais que tu gostaria de falar sobre a mentoria? E aqui vale tudo. Cara, o que que eu posso falar? Eu acho que eu já falei absolutamente tudo, né? Para mim me ajudou bastante. Eu acho que vai ajudar outras mulheres. Só precisa ter um olhar mais aberto para o todo em si, né? Vai haver, tu vai te questionar, vai, né? Porque tu vai achar, mas será que é isso mesmo, né? Mas até esses questionamentos te ajudam a ter essa visão mais ampla daquilo que tu tá vivendo e daquilo que tu quer viver. Eu acho que ali tu tem uma visão daquilo que tu quer para o teu futuro também. Porque no momento que tu faz, tu quer sair daquele passado, daquela inércia, daquela paração. Tu quer agir, tu quer movimentar, né? Agora, se a pessoa não tiver a fim de realmente querer mudar, vale a pena. Tu tem que querer, tu tem que acreditar. Senão aí sim é dinheiro rasgado e dinheiro posto fora, entendeu? Mas eu nem penso como um dinheiro gasto, eu penso como um investimento no teu bem maior, que é a tua forma de viver. Tem algo que eu poderia melhorar na mentoria? Sabe que assim, agora no momento eu acho que não, eu acho que eu não sei quem tem que me dizer isso é tu é a minha coach. Mas assim, eu acho que não, né? Uma das coisas agora até que eu vou começar a fazer um curso de oratória. Eu acho que eu preciso falar. Só um pouquinho, só um pouquinho. Tu pega o charuto ali. Eu quero fazer um curso de oratória, porque assim, ó, eu até estou falando bem, me expressando bem, mas eu quero falar um pouco sem os. Oi, Fabrício, obrigado. Tudo bom? É, aham. Foi só aquele dia. Aham. Depois tem. Obrigadão, amanhã tá tudo certo contigo. E aí, assim, ó, tem alguns vícios de linguagem que eu quero abolir, entendeu? Porque a gente se grava tudo, vê. Eu vou te dizer que assim, o BNI me ajudou bastante nisso, né? Em me posicionar, em falar ao público, que eu acho que é mágico. Assim, eu tinha vergonha de falar, eu tinha vergonha de aparecer. Hoje em dia eu já apareço bem mais, né? E, mas essa parte de oratória, esses vícios de linguagem, isso me incomoda bastante. Eu nem tantos assim, mas eu vejo, quando eu olho as minhas gravações, eu vejo que alguns vícios eu ainda mantenho. Querida, obrigada pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Agradeço muitíssimo.